Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler uma passagem que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 3 até o 7, que diz assim. Vamos lá? A reforma religiosa feita por Josias. No 8º ano do seu reinado, quando ainda era bem moço, Josias começou a adorar ao Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Azera e outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Azerá e outras imagens de pedra e de metal, e as esmigalhou até virarem pó, e espalhou pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifício a esses deuses. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifício. Assim Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Neftali, e nas ruínas ao redor daquelas cidades. Ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares e os postes da deusa Azerá e outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó, e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. Amém. Esse rei, ele era um rei assírio, né? E ele sucedeu logo após o reinado de Manassés. Foi ele que adentrou como rei dessa região. E então ele fez todas as reformas novamente no local. Antes de Manassés entrar no poder, o pai dele, o rei Ezequias, ele foi fiel a Deus. Então ele derrubou todas as imagens, todo o paganismo que havia na região. Ele fez toda uma quebra de tudo isso. Logo mais, quando Manassés entrou no poder, Manassés foi lá e fez altares. Fez altares, adorações e tudo. E não só isso, né? Ele pegou e além de preparar altares, né, ali dentro do próprio templo, levantou postes para Azerá e também para Baal. Então, nessa situação, quando ele fez isso, ele não só fez isso, como ele também retornou a fazer, aonde lá no passado, o próprio Salomão, ele havia feito, devido às várias mulheres que ele teve. Ele conheceu mulheres que seguiam o paganismo, ele preparou em algumas montanhas, algumas deusas específicas que ele cita. A reforma veio muito importante, veio num momento muito crucial para Israel, porque Israel estava vivendo o paganismo de todas essas regiões, né? E essa luta é constante. Entra uma pessoa, segue a Deus, derruba. Entra outra pessoa que não segue a Deus, que é desobediente à palavra do Senhor, e vem e acaba adorando deuses falsos, né? Pura idolatria, né? Mas eles falavam também da Rainha dos Céus, que na verdade aparece na Bíblia umas 2 vezes no livro de Jeremias. Nesse momento houve ali uma provocação da ira de Deus, que é citado no livro de Jeremias também. Então, ali tem uma passagem interessante em Jeremias que fala a respeito de, desde o mais jovem da família até o mais velho, eles se preparavam para estar oferecendo, né, uma espécie de pão, bolo para uma rainha dos céus, Astarote. E ela tem outros nomes também, assim como o Baal, né? E os Moabitas e os Amonitas, ele também tem um nome diferenciado, mas a princípio aqui está falando sobre a adoração das estrelas no céu. Então, quais são as estrelas do céu? Os astros luminosos. É o sol, é a lua, né? Então, sempre tem esse paganismo. Eles olhavam para o céu e ofereciam esse tipo de adoração. Então, isso causava muito a ira de Deus, porque Deus queria tudo isso. É Deus acima de tudo isso, né? Então, tem uma passagem em Jeremias, por exemplo, as crianças pegam as madeiras. Madeira é um trabalho difícil, né? É complicado porque é de um adulto, né? Então, para você ver a dedicação desde o mais jovem da casa até os últimos, né? Homens e mulheres. Então, ali eles estavam adorando falsos deuses, né? Então, Jeremias 7,18 está isso. Então, ela é uma deusa assíria. Então, eram os grupos babilônicos que tinham todas esse paganismo, né, pro lado dessa deusa, mas não só por isso, né? Porque ela é conhecida como deus do amor, do sexo e fertilidade. Então, é uma coisa que muitas pessoas não param para refletir, só que vivemos hoje, nos dias de hoje, né? Porque o que é oferecido para essa deusa, né? Geralmente, para essas deusas, você oferece o seu corpo, você faz sacrifício de um filho, você oferece bebida, essas coisas. Então, infelizmente, as pessoas desconhecem, mas se a pessoa está seguindo aos desejos da carne, ela está na bebedeira, ela está, assim, fazendo um culto a esse deus falso, né? Moloque e Azerá. Ela também, depende a região, cada região chamava ela pelo nome, mas se trata da mesma coisa. E ela também está direcionada à lua, porque tem a questão da fertilidade, a movimentação ali e tudo, né, que se direciona à lua. E Moloque, que é o Baal, no caso, é direcionado ao sol. Então, os babilônicos, eles tinham isso, todos os povos vieram fazendo isso também. Muitas pessoas, elas seguem essas cegueiras, né, e infelizmente estão aí agindo contra Deus. Muitas vezes elas não sabem, mas elas estão prestando culto, elas estão, né, adorando, e elas estão em desserviço a Deus Pai, né, ao Criador. Então, é muito importante ter discernimento, conhecimento sobre todas essas coisas, para que nós não se pegamos em desobediência, em idolatria, né, a falsos deuses. E aí, ali também fala uma parte onde a gente precisa pensar não só na questão das Astarote,
E nunca houve uma rainha do céu. Muitas vezes a igreja também coloca uma ideia errada sobre a mãe de Jesus, a Maria, porque eles não têm base bíblica nenhuma para falar sobre isso, mas muitas lideranças da própria igreja em si colocam ela nessa posição, mas certamente ela só foi uma jovem mulher de Deus, que confiou em Deus e foi confiante a Deus. Tanto que nas orações dela, ela teve uma oração que ela reverenciava, ela venerava, né, para Deus, toda a intenção do coração dela, né? Então, nós vemos nas palavras de Deus, os apóstolos, Paulo, Pedro, todos os santos, os anjos, adore a Deus, Deus Pai, Criador do céu e da terra, Rei dos reis, Jeová Jireh. Ninguém mais precisa ser adorado. Então, né, ali também a gente vê que tem a situação da graça de Deus frente a Maria, né, que ela, infelizmente, muitas pessoas falam que ela é essa, né, deusa dos céus. Isso é um engano, essa tem uma posição até da Astarote mesmo. O próprio Jesus, ele repreendeu, né, uma fala, né, no momento que uma pessoa, né, clamou, né, a mulher, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios amamentaram. Aí, isso está em Lucas 11:27. E aí, o que Jesus respondeu? Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e que as guardam. Ele afirmou da mesma maneira categórica que a Bíblia afirma: existe só um Deus no céu, o Rei dos céus, e ele não é homem, e ele é o único, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, essa idolatria e essa falsidade frente a uma religião que direciona a uma deusa, coloca o nome de uma mulher numa posição que ela não está, tentando fazer um espelho contra o próprio Deus, isso é a coisa mais maligna que existe. Então, queridos e amados irmãos, façam uma reforma dentro do coração de vocês. Verifiquem, leiam a palavra. Eu recomendo aqui a mesma recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia inteira relata que existe só um Deus no céu e somente um Deus vivo na terra, o próprio Senhor Jesus. Então, não existe nada fora disso, e tudo que for é idolatria do seu próprio coração e necessita de cura para a sua salvação, para a sua libertação, para a sua santificação como pessoa na caminhada com Deus. Graça e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.